o Edgar ele montou a exposição pensando em casa. Então, os utilitários da casa, os móveis da casa. Então, eu acho que essa foi uma estrutura, uma coluna muito forte para a exposição. A relação que as obras fazem com o cotidiano, com o seu cotidiano e o seu cotidiano de dentro da casa. Eu acho que essa poderia ser uma entrada para quando você chega aqui e ter como referência, ter como ponto de partida, ter como um filtro para ver a exposição, o trabalho do artista em modificar, em reestruturar, em reimaginar, né, o que se tem numa casa e como tudo isso pode comportar diferente a partir da intenção, da imaginação do artista em repensar esse ambiente doméstico. Objetos que pertencem ao universo da casa, do lar, né? Mesa, vasos, poltronas, torneiras, a cozinha, o pano de prato, o pano de chão, que é um universo, né, que está todo dia, não é que você tem de vez em quando um contato com isso. Você tem o cotidiano com esses elementos que muitas vezes eles ficam transparentes, né, na nossa vida. A gente os faz transparentes porque a gente está sempre pensando em uma outra coisa. O que me toca muito no trabalho do Edgar é a questão que ele traz sobre a escultura clássica e uma escultura ou um objeto escultórico produzido hoje. Eu vejo que o Edgar muitas vezes parte da escultura clássica, onde o corpo é representado, na escultura grego-romana tem a representação do corpo, e como ele traduz isso, não trazendo o corpo, mas a presença do corpo sobre aquele objeto. É como se ele animasse aquele objeto. Ele pega esse objeto e traduz como se ele tivesse vida. Então, quando você entra aqui nessa exposição, você vê uma série de mesas. Óbvio, são mesas, mas pela mão do artista, pela ação dele sobre essas mesas ficam animadas. Então você tem referência do cavalo, do cachorro, da cachorra com a cria, então de um urso, e aí a sua imaginação ela é disparada por eu acho que essa ligação entre o inanimado de uma mesa e a sua memória do que um animal, de como um animal se comporta, da vida que aquele animal traz. Então, ele exige de você esse exercício. E eu acho que a obra de arte, ela acontece nesse minuto, quando você começa a trabalhar e entender de uma forma muito simples, entendeu? O que é o fazer escultórico hoje, o que pode ser um fazer escultórico hoje. Então, a partir daquela escultura clássica que representava um movimento, que representa um homem, que representa um animal, ele, a partir de uma mesa, coisa do nosso cotidiano, ele dá vida, de certa forma, num movimento, num simples posicionamento. Isso eu acho que o trabalho do Edgar, ele ativa, né? Ele faz você pensar naqueles objetos. E aí cria toda uma situação fantástica, parece que eles vão tomando vida, né? Ao seu redor, assim, aqueles objetos transparentes, aqueles objetos do seu cotidiano que você não presta mais atenção, eles vão tomando vida e compondo com a sua vida. Eu acho que essa é uma capacidade que a gente chama dos artistas, né? Em fazer a gente se reestruturar diante do nosso cotidiano. O cotidiano ele pode ser muito malvado com a gente, porque ele talvez ele faça você ignorar questões importantes, questões muito simples, não simplórias, mas simples, que
a reflexão sobre elas pode fazer o seu cotidiano mais rico. Mas como está ali, está fácil, eles passam desapercebidos. Tudo começa muito simples. Tem uma outra obra aqui que é um pano de chão. É tão simples, é um pano de chão, só que ele foi muito bem, onde ele tinha os buracos, ele foi refeito. Essa delicadeza em reconstituir uma coisa que não tem mais utilidade nenhuma. Um pano de chão todo esburacado, todo sujo, ele vai e começa a reconstituir onde ele não mais existe pela ação do tempo, né? Pelo uso. Então é muito simples, começa muito simples, mas aí ele cria essa trama que a hora que você vê, você começa a imaginar todo esse universo de recriação e a partir da coisa mais simples, é o que ninguém olha, é o que está sempre atrás da porta, que é o pano de chão. Então essa capacidade do artista, em específico, nesse caso do Edgar, em reposicionar esses objetos, essas pequenas histórias do nosso dia a dia a partir do mais simples e dá uma complexidade que te leva para um campo filosófico, eu acho que é o que mais me toca no trabalho dele, essa simplicidade de começo, que faz olhar para o lugar óbvio, mas que com outro olhar sobre essa situação óbvia, essa situação corriqueira. Então, eu acho que isso nos redireciona em alguns instantes. Ele te faz sair de um lugar e não ir para o mesmo lugar que você foi ontem ou anteontem e te levam para outro lugar. Eu acho quem vem aqui na exposição, na hora que chegar em casa, vai pensar naquela mesa de uma outra forma. E não é que só vai pensar e vai fazer aquela mesa ficar animada por causa do trabalho do Edgar. Não, cada um, eu acho que quando você se reposiciona, você reposiciona tudo. Quando uma mesa pode ser um cachorro, né, outras coisas podem ser. Tudo vai depender da tua imaginação. Então o artista, ele detona esse botão, você conviver com o seu poder imaginativo, entendeu? O teu poder de fantasia, que todos temos, entendeu? Mas muitas vezes a gente desliga para ter um certo conforto no dia a dia. Mas ele é necessário para você se reinventar, se reposicionar, ver o mundo de outras formas, de formas diferentes. É isso que vai te movimentando e o seu redor, né? Acho que é isso que o Edgar está fazendo, ele está nos reposicionando. Que esse eu acho que é o poder da arte, você sair desse cotidiano e levar talvez a discussão do dia a dia, as questões que são realmente importantes para a nossa continuidade como espécie, né? Em que campo que ela acontece, entendeu? Claro, no campo da literatura, mas no campo do imaginário, no campo das artes plásticas, mas do imaginário, da música, mas como você imagina. Então, eu acho que isso que a gente vê aqui nessa exposição a partir de uma torneira, pingando a partir de um vaso. Você bate o olho, é uma almofada, faz parte de uma cadeira, ela toma forma de um corpo. É como se você pegasse aquela almofada, usasse, colocasse contra seu corpo e deixasse. Então eu acho que é o negativo do corpo, né? Então ele fala do corpo, sem dúvida nenhuma, do corpo que a gente pode até pensar na escultura clássica do corpo, só que ele fala com a ausência do corpo. E essa ausência do corpo é percebida por nós pela almofada, pela forma que ficou na almofada. Então aí ela se anima, quer dizer, ela contém nela, ela traz um pouco da vida do corpo para ela. Então esse jogo, igual a mesa, que vira um animal, a almofada que toma forma do corpo e que vira uma outra coisa, mais ou menos reconhecível, aí vai depender do seu grau de imaginação também, e aí começa o seu jogo com o artista, que aí você também faz parte da obra, porque a obra só existe
por essa ligação que você está em frente a ela. Tá? Então você está percebendo alguma coisa, você está sendo ativado pelo artista a levar seu raciocínio para um exercício de raciocínio. E isso que eu acho que faz a arte, ela nos leva para outro lugar quando a gente aceita a pensar sobre ela.